Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser gravada e fiz a gravação no PowerPoint, tá? Eu não vou colocar minha imagem, senão o vídeo fica muito pesado para depois eu colocar no YouTube, tá? Então, vão acompanhando direitinho. Primeiro a gente vai fazer então a resolução dos exercícios da aula de massa atômica e massa molecular que nós já vimos, tá? Seriam as aulas 50 e 51 da apostila 3 de vocês, da página 244, tá bom, pessoal? Se tiver qualquer dúvida, vocês me procuram, tá? Beijão para todos. Então, o primeiro exercício, ele me dá uma figura, né, que representa o modelo da unidade de massa atômica, que nós vimos, deixa eu colocar aqui o ponteiro, que nós vimos na nossa aula passada. Então, o que seria a massa atômica de um átomo? Na verdade, é uma medida de comparação. Todos os átomos foram comparados com o quê? Eles pegaram o carbono 12, como sendo o átomo utilizado para fazer essa comparação, mas não o carbono 12 inteiro. É como se eles tivessem pego o carbono 12 e dividido em 12 partes iguais. E apenas uma partezinha dessas 12, 1/12 da massa do carbono 12, foi utilizado para comparar com todos os átomos. Então, a massa atômica, ela indica quantas vezes um átomo é maior que essa partezinha. E o símbolo que a gente corresponde, essa unidade de massa atômica de 1U, tá? Mas por que o carbono, Arleise? Porque na época o carbono era o átomo mais utilizado. Poderia ser outro, tá? E continua até hoje em homenagem aos primeiros que fizeram esse estudo. Então, a questão 1 fala para a gente considerar a massa atômica como sendo essa partezinha. Aí ele fala, agora veja um desenho de uma balança imaginária de 2 pratos com capacidade de medir massas de átomos. Em um prato está o átomo de hélio 4. Esse 4, gente, é a massa. Então, o que indica o hélio 4? Que ele tem uma massa atômica de 4U. Significa que o hélio equivale a 4 partezinhas daquela. 1/12 da massa do carbono 12. Se eu tivesse que fazer o desenho aqui, eu colocaria 4 partezinhas, que é o que ele quer, né? Quantas fatias de carbono 12 você colocaria do outro lado para equilibrar a balança? 4, tá? Então, aqui vocês completam que seriam 4 fatias. Complete a frase. A massa atômica do hélio, gente, a louca, né? A massa atômica do hélio 4 vale 4U. Complete a frase. Um átomo de carbono 12. Um átomo do carbono 12 tem uma massa de 12. Esse númerozinho aqui é a massa. Terá a mesma massa que quantos do hélio? Quantos do hélio de 4 eu preciso para dar uma massa de 12? Preciso de 3. Por quê? 3 vezes 4 dá 12. Tá certo, gente? Tá? Então, completando aí, façam isso na apostila de vocês também, tá? A questão número 2. Calcule a razão entre as massas do isótopo do magnésio 24. Isótopo é porque tem mais de um átomo do magnésio. Ele usa o termo isótopo. Iso significa igual. Esse prótons aqui, igual ao número de prótons, tá? Mas isso não muda a ideia do exercício. Então, ele poderia escrever assim, calcule a razão entre a massa do átomo do magnésio 24 e a massa do. Razão, gente, significa divisão. Então, ele quer que você faça a divisão da massa do magnésio 24 em relação à massa do trítio, que é o hidrogênio 3. Razão é divisão. Magnésio 24 com o hidrogênio que tem massa de 3. Então, ele quer que aqui você coloque 24 e aqui 3. Só isso mesmo, tá, gente? Então, a gente vai ter uma razão de 8. Razão, relação, é para fazer a divisão. E ele quer que faça a mesma coisa no B. A razão do magnésio em relação ao hélio. Então, do magnésio
24 em relação ao hélio, que é 4. Aí você coloca aqui em cima 24, aqui embaixo 4. 24 dividido por 4, 6. Tudo bem até aqui? Tá? Vamos para o próximo exercício. Agora, o exercício 3 é um exercício que vai exigir um pouquinho de cálculo, tá? Mas, gente, o que eu quero é que vocês entendam a ideia, tá? Não se preocupe tanto, Arleide, não vou conseguir fazer esse cálculo. Não se preocupe com isso, mas entenda a ideia, tá? Muitas vezes, para alguns átomos, eu encontro mais de um na natureza. E aí, o que acontece? A massa atômica desse átomo, por exemplo, eu tenho carbono, na natureza eu tenho 12, eu tenho 13, eu tenho 14. Tá certo que o carbono 14 é muito pouco, mas eu tenho os 3. Só que lá na tabela periódica, eu tenho só uma caixinha para o carbono. Então, o que a gente faz é uma média. Essa média a gente viu na aula passada. Ela é chamada de ponderada. Por quê? Porque ela leva em consideração a porcentagem dos átomos. Então, é uma média feita em que o valor dessa média vai ficar mais perto do átomo em maior porcentagem, que a gente fala maior abundância. Então, por exemplo, na hora que eu fizer uma média aqui do carbono 12, do carbono 13 e do carbono 14, a média, o valor, vai ficar mais próximo do 99. Isso é chamado de média ponderada. Aí no item A, ele fala, como a massa atômica é uma média ponderada, é previsível que seu valor seja mais próximo do isótopo mais ou menos abundante, o mais abundante, tá? Construa uma expressão algébrica da média ponderada do elemento carbono e calcule, que foi o que a gente mostrou na aula passada, tá? Como que é feita essa média? A massa atômica média, você pega a massa atômica de um carbono, do 12, multiplica pela sua porcentagem, mais a massa atômica do outro carbono 13, multiplica pela sua porcentagem, mais a massa do outro carbono, multiplica pela sua porcentagem, que aqui vai ser desprezível. Mas se tivesse um valor, você teria que fazer isso. Dividido pela porcentagem total, que é sempre 100%. Aí, substituindo. Então, aqui, gente, é a expressão, tá? Aí, ele quer que a gente calcule. Então, vamos substituir. A massa atômica média vai ser 12 vezes 99, mais 13 vezes 1, mais 14 vezes 0. Desprevisível seria o 0. Aqui vai dar 0. Então, fazendo essa conta aqui, ó, 12 vezes 99 vai dar um valor de 1.188, mais esse 13 dividido por 100, certo? Soma primeiro aqui, antes de fazer a divisão, primeiro a soma. 1.188 mais 13 dá 1.201, dividido por 100. Dividir por 100 é andar 2 casas para cá, ó. Então, a média é 12,01, que ele me deu aqui, tá vendo? A média, tá? Mas ele quer que a gente calcule, tá certo? Agora, um exercício que é o contrário. Lá, o exercício me deu a massa de cada átomo, me deu a porcentagem e pediu a média. Aqui, ele dá a média, então, o elemento químico boro, utilizado na fabricação de vidros especiais, tem massa atômica de 10,8 U, isso aqui é a média. Sabendo que o elemento é formado pelos isótopos, pelos átomos de boro 10 e boro 11, qual a porcentagem de cada átomo, isótopo, nessa mistura, tá? Então, vamos fazer. A massa atômica média vai ser a massa do boro 10 vezes sua porcentagem, que é o que ele quer, vou chamar de X, mais a massa atômica do boro 11 vezes sua porcentagem, que eu não sei, vou chamar de Y, dividido pelo 100%, tá? Lá do carbono, a gente tinha mais um aqui, porque tinha 3 átomos. Agora, eu só tenho esses 2. Vamos substituir. Essa média aqui é esse valor de 10,8, certo? Então, 10,8 vai ser 10 vezes x
mais 11 vezes y dividido por 100. Vou multiplicar em cruz. Então, aqui eu vou ter 10x mais 11y vezes 1, 10,8 vezes 100. Tá aqui, multiplicando em cruz, tá? 10x mais 11y igual, já vou fazer essa conta, 10,8 vezes 100 dá 1080. Acontece que aqui eu não consigo continuar, porque eu tenho x e tenho y. Mas eu sei que a soma total das porcentagens dá 100%, não é? X é porcentagem, y também. Então, eu sei que x mais y é 100%. Vou isolar o x. Vou passar o y para cá. X é 100 menos y. E vou substituir o x aqui, ó. Tá? Então, substituindo 10, entre parênteses, 100 menos y, que é o x, mais 11y. Isso dá 1080. Cuidado agora com a matemática, a culpa não é nossa, hein? A culpa é da matemática. 10 vezes 100 dá 1000, menos 10y, tá? Então, ó, 1000 menos 10y, mais esse 11y, igual a 1080. Vou fazer essa conta que tem y. Menos 10y com mais 11, 11 menos 10 dá 1, tá? Então, eu vou ter que 1y aqui, vou passar esse 1000 para cá. 1080, na hora que eu passar esse 1000 para esse lado, depois do igual, fica menos 1000. Portanto, y vai ser 1080 menos 1000, que dá 80. Y é a porcentagem do átomo de boro 11. Qual vai ser a porcentagem do boro 10, sabendo que os dois dá 100%? Se aqui você descobriu que é 80, mais esse tem que dar 100. Portanto, o x vai ser 20%. Esse exercício já é considerado muito difícil por causa da matemática, tá? Mas, gente, Elise, eu me enrolo na matemática. O que eu quero que vocês percebam no primeiro colegial é que a gente tem essa média que é feita quando você tem mais de um átomo na natureza. Essa média sempre vai ser mais próxima do átomo que tem maior porcentagem. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho boro 11, aqui eu tenho boro 10. Eu não descobri que o y é 80%? Por que é um valor coerente? A média não é 10,8? 10,8 é um valor mais próximo do 11 do que do 10. Então, por isso que esse aqui tem um valor maior que esse, tá? Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham, tá bom? E agora, então, a gente vai lembrar o que a gente viu na última aula, que é a massa molecular. A massa molecular, gente, é a massa da molécula inteira. Então, aqui ele me deu um ácido sulfúrico e sua presença no ambiente pode indicar um avanço industrial de um país. Por quê? Porque a chuva fica ácida, né? E usando muito o combustível fóssil, e também porque o ácido sulfúrico ele é encontrado para fazer desde detergente até medicamentos, tá? Os cálculos das quantidades produzidas dependem do valor da massa molecular. Indique esse valor e qual é o seu significado. Você tem a fórmula, isso aqui é sempre dado, você pega a tabela para pegar as massas atômicas, é só somar. Então, você olha aqui, ó, quantos hidrogênios tem? Tenho 2. Cada hidrogênio vale 1, então é um total de 2 para o hidrogênio. O S é o enxofre, que eu tenho um só aqui. Cada enxofre vale 32, então 1 vezes 32, 32. Cuidado com o oxigênio, porque eu tenho 4 aqui. Cada oxigênio vale 16, mas eu tenho 4. Então, 4 vezes 16. É somar tudo que tem, gente. 4 vezes 16, 64. Então, aí você somando todos os valores, aqui vai dar ó, 4 com 2 dá 6, mais 2 dá 8. 6 com 3, 9. Então, a gente tem a massa molecular
de 98. O que significa esse valor? Que a molécula do ácido sulfúrico é 98 vezes maior que aquela partezinha, né? Naquela partezinha é 1/12 da massa do carbono 12. É isso que significa, tá? E para a gente terminar, um exercício 6, que tem que tomar muito cuidado com ele, tá? Porque ele induz ao erro. Então, ele fala assim, ó. Existem sais que possuem moléculas de água dentro de seus retículos cristalinos, dentro do cristal, em proporções fixas a certa temperatura, significa com um valor fixo. São os sais hidratados. Um exemplo é o carbonato de sódio decaidratado. Então, ó, esse aqui é o carbonato. Significa que ele tem junto dele 10 moléculas de água. Esse pontinho aqui, não é porque você vai ter que multiplicar. Ele está falando para você que nessa substância tem 10 moléculas de água junto dela, tá? Conhecido comercialmente como barrilha e utilizado em estações de tratamento de água. Sabendo que a massa molecular de um sal hidratado engloba as moléculas de água da fórmula, então o que a gente vai fazer aqui? Calcular a massa molecular da substância, Na2CO3, mais as 10 moléculas de água, tá? Então, cuidado, gente, que esse pontinho aqui, ó, não é vezes. Ele só tá falando que a água tá junto do composto, tá? Então, vamos começar aqui, ó, o sódio. Eu tenho 2 do sódio, cada sódio vale 23, esse valor é dado, 46 para o sódio. Carbono só tem 1 aqui. Cada carbono vale 12, tá aqui a massa, 12. Do oxigênio aqui eu tenho 3. Cada oxigênio vale 16, tá aqui o valor. 3 vezes 16, 48. Somo tudo, aqui vai dar 10, vão mais 6, 16, vão 1. 4, 5, 6 com 4, 10, 106. Essa é a massa só desse composto aqui. Agora, eu vou para a molécula de água. A molécula de água, H2O, tem 2 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1. Então, é um total de 2. E tem 1 oxigênio. Cada oxigênio vale 16, dá 16. Então, uma única molécula de água tem uma massa de 18, certo? Mas eu tenho quantas moléculas de água aqui? Tenho 10. Então, na hora que você for fazer a massa total aqui, é a soma desse mais, cuidado que esse ponto não é vezes, hein, gente? Mais as 10 moléculas de água. Como eu tenho 10 moléculas aqui, cada molécula é 18. Se eu tenho 10, eu vou ter um total de 180. 10 vezes 18. Aí eu somo os dois. Somo esse 106 com esse 180. 106 com 180 vai me dar uma massa total de 286. Tá certo, gente? Considerado um exercício que tem que ter muita atenção para não errar, né? Você tem que primeiro olhar aqui, fazer para esse, depois você faz para a água, olha quantas moléculas tem e multiplica. E soma os dois. Ninguém vai decorar nem a fórmula, nem essas massas. Essas massas são dadas, tá certo? Então, aqui a gente finaliza essa aula de massa atômica e massa molecular, tá certo? Então, um beijinho aí pra vocês. Adoro esse gatinho, gente, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vocês me procuram, tá bom? Um beijão aí pra todos.